Ora, bom dia, já chegamos, está no ar o Manhã Girassol, edição de quinta-feira, 19 de junho de 2025. Começa aqui mais uma jornada informativa. Vamos juntos até bem perto das 9 da manhã. Bom dia, o Manhã Girassol já começou. Bom dia, Girassol. Começamos sempre na via e é com trânsito que damos o tiro de largada a todas as edições do Manhã Girassol. Vamos espreitar como está a movimentação em alguns pontos da nossa cidade capital. Jaime, uma vez, é o nosso primeiro contacto nesta edição de quarta-feira. Bom dia. Trânsito extremamente difícil aí no ponto em que te encontras, pelo menos num sentido. Quinta-feira, desculpa, aqui estou a desacelerar o calendário. Bom dia, companheiro. Diga-nos como está, como vão as coisas por aí onde te encontras. Bom dia, Iracelma. Falamos a partir da Avenida 21 de Janeiro. O sentido é Rocha, Aeroporto. E aqui o trânsito a esta hora já está muito carregado, tal como se pode ver. Uma avenida também muito crítica do ponto de vista de circulação rodoviária. O engarrafamento praticamente aqui é o prato do dia. Tal como referenciávamos, aqui o engarrafamento é assente, é uma via que a esta hora não se aconselha muito. O trânsito está muito apertado, o engarrafamento é assente devido também a uma passadeira que tem aqui e que muitos peões fazem travessia nela. O movimento que se verifica a esta altura é este. Ainda não há a presença de agentes reguladores de trânsitos por aqui, que também dificulta, de certa forma, o movimento das mesmas, dos peões e também dos veículos, o que poderá também causar uma, vamos dizer, a não observância do Código de Estrada, por não se ter também aqui a presença de agentes reguladores de trânsito. Já no lado oposto, no sentido Rocha-Benfica, o trânsito faz-se de forma fluida, passa-se normalmente, não há sobressaltos de grande destaque, faz-se normalmente tal como podemos ver nas imagens. É este o cenário que se vive aqui, é este o cenário que se pode verificar aqui nesta quinta-feira. Os azuis e brancos daqui também já a colorirem esta avenida, como é habitual, à procura também dos passageiros. Uma nota que se pode destacar aqui é que a esta hora não há enchente, pelo menos nesta paragem, com exceção de um pouco mais à frente onde está o autocarro ou o transporte público, que vai então carregando algumas pessoas que podem ou estão em direção ao Benfica. É este o destaque que se pode fazer aqui nesta Avenida 21 de Janeiro, neste primeiro apontamento, e obviamente nós vamos continuar a andar por esta avenida para podermos olhar para outros pontos críticos no que o trânsito diz respeito. Bom dia, Iracelma. Bom dia, Ernesto Jaime. E o primeiro apontamento sobre o trânsito na capital do país. O Ernesto deu-nos a ver imagens da 21 de janeiro, um ponto crítico a esta altura. O trânsito faz-se de forma complicada no sentido Gamec, centro da cidade. Vamos continuar a olhar para o trânsito, agora com as imagens que nos são cedidas pelo CISPO. Temos aqui o plano geral. Vamos ver em que ponto nós vamos
verificar o trânsito. Temos aqui agora a imagem da Shoprite. Estamos a falar da Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito faz-se de forma lenta, não é? Nos dois sentidos, mais no sentido Viana a 1º de Maio, onde a situação está ligeiramente mais carregada. Vamos olhar para um outro ponto. Estamos na zona da CPL, o trânsito aqui bem próximo da CPL, o ponto do motorista, não é? O trânsito faz-se muito bem, pelo menos aqui não há quaisquer dificuldades, as viaturas vão circulando na normalidade. Agora aqui o 1º de Maio, a fotografia é esta, trânsito carregadíssimo no sentido congolenses 1º de Maio. Esta é a fotografia que damos a ver aos nossos telespectadores. Se vai circular a esta altura por este ponto, este é o cenário. Trânsito completamente carregado, já no lado oposto a circulação faz-se numa boa. É tempo para olharmos para a primeira página dos principais jornais nesta quinta-feira. E começamos esta primeira ronda na capa do jornal O País, que tem tudo, titula nesta edição: conflito no Médio Oriente, peregrinos angolanos já no país, depois da agonia em Israel. Presidente da República lamenta a morte do nacionalista Brito Sozinho. O Público em Portugal escreve: programa do governo aprovado, AD, o movimento político do meio desafia PS e Chega. Maternidade, mulheres a ter filhos entre os 35 e os 39 anos são já 1/4 do total. Estamos a olhar para a página do Globo no Brasil. Taxa de juros, BC eleva a Selic para 15%, maior nível desde julho de 2006. Aliados de Lula e governistas criticam. Foi a 7ª elevação consecutiva no ciclo iniciado em setembro de 2024. Banco sinaliza pausa em ciclo de alta. Vamos a olhar para o tempo. Estamos na província mais ao norte do país, que amanheceu com céu nublado, mas o sol brilhará ao longo do dia. A umidade relativa do ar será de 80%, prevendo-se uma temperatura mínima de 23 graus e uma temperatura máxima de 28 graus. Vamos à primeira conexão com a Girassol FM nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol. João Alves, companheiro, o homem forte do Bom Dia com Energia. Hoje é quinta-feira, estamos a caminhar a largos passos para o fim de semana, mas eu consigo perceber que estás a ouvir boa música. É verdade, Iracelma. Estamos nós, eu e os ouvintes, naturalmente, a ouvirmos esta fracaté, a música de Alcione, nesta manhã de quinta-feira. É já uma quinta-feira que traz consigo a sexta-feira, dando seguimento aos dias normais da semana. Pronúncio de um fim de semana. Como se diz, é uma sexta mini, não é? É uma sexta mini. Então vamos embalados com estas músicas e também algumas curiosidades, dizer aos nossos estimados ouvintes e agora também os telespectadores, até porque já estamos em direto para o Manhã Girassol, esta conexão entre o Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol da nossa televisão, avançar a curiosidade para informarmos os nossos ouvintes e telespectadores de que uma gota de óleo é capaz de converter 25 litros de água em água não potável. É verdade, olha só para isso. Interessante. E que os golfinhos, fique sabendo, uma única gota, que os golfinhos dormem com o olho aberto. Já viu? Se os humanos também fossem assim, seria eu estar sempre atento a qualquer coisa. Podia acontecer. Eu gostaria que os ouvintes e os telespectadores assim dormissem, para estarem sempre atentos com as nossas emissões, ali às 7 da manhã e aqui às 6 horas. Exatamente. Então vamos continuando. Cada mês que começa no domingo tem uma sexta-feira 13 e cada mês que começa na quinta-feira tem uma terça-feira 13. Este de cada mês que começa ao domingo tem uma sexta-feira 13 é o caso do mês de julho. É verdade, é o que vem aí já. Junho
junho, não, mês de julho. Este mês estamos mesmo a viver. Termina agora. A última sexta-feira, exatamente. No dia 30, no foi caso. dia 13 de julho. Exatamente. 13, desculpa, 13. Foi dia 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Estou aqui a fazer alguma complicação, mas foi sexta-feira 13. É considerada sexta-feira de azar, né? Como se diz. Mas qual para é? Nós não existe. E para ti, como é que vives essa sexta-feira 13? Já me fizeste esta pergunta da outra vez. E eu repeti, eu disse que não tinha nada a ver, não tinha nada a temer com relação a isso. Porque a sexta-feira, se for 13, 14, é um dia 15, normal. 16, é um dia normal para mim. E espero que para si também, Iracelma. Não, para mim é um dia normal também. Não olho muito como uma sexta-feira 13, sexta-feira de azar. Não, é um dia normal para mim também. É um dia normal de trabalho. Para nós é assim, é bom dia com energia e o manhã girassol. Amanhã girassol é sempre assim. É muita energia aqui do nosso lado e espero que esta energia seja tão contagiante também para os nossos estimados telespectadores, Iracelma. Certamente que essa energia chegou a esta altura, deve estar a receber muitas mensagens dos nossos rádio ouvintes. Sobre o trânsito já recebemos e vamos continuando a receber mensagens. Passar também outra vez o terminal telefónico, 944 944 88 74 70. É o terminal à disposição para os estimados ouvintes e telespectadores para mandarem as suas mensagens sobre o trânsito, sobre o estado do seu bairro, como é que acordou. Enfim, isso é importante para nós, para estarmos sempre em atualização e passarmos estas informações frescas para os outros ouvintes e telespectadores, porque podem ouvir-nos a partir da TSTV no canal 508, na Zap o canal 20 e 54 da TV Cabo, Iracelma. Esta conexão é sempre importante em cada manhã que despunta no horizonte. Exatamente. Informação fresca. É só aqui na boa Girassol, música, é só aqui. No Bom Dia com Energia, que chegou aqui ao Manhã Girassol. É verdade. Então, bom dia para si, bom dia para os telespectadores e voltamos a qualquer instante para outras notas da atualidade nesta manhã de quinta-feira. Até já, João Alves, a partir da Girassol FM. Bom dia com energia. Já sabe que nós somos uma multiplataforma. Pode estar ligado a nós através da nossa estação radiofónica, os 102.7, a partir aqui também da televisão, a Rede Girassol, ou no nosso portal de notícias, o Girassol Notícias, e também nas nossas redes sociais. Agora, vamos para a atualidade. Já está no país o grupo de 44 peregrinos angolanos que se encontrava retido em Tel Aviv, Israel, na sequência da guerra no Médio Oriente. O grupo chegou ao princípio da tarde de quarta-feira a Luanda. Foram momentos de muito terror. Vimos mísseis, bombas, tínhamos um aplicativo que indicava-nos sempre os lugares das explosões. Foi muito assustador porque é um contexto de guerra diferente daquele que se viveu em Angola, porque as pessoas não estavam literalmente na rua, mas por outro lado também tivemos muita fé, fomos acreditando sempre que Deus nos ia tirar daquele lugar. Nós saímos numa viagem e 3 dias depois de começar a nossa viagem eclodiu a guerra com aquelas proporções e só com uma tendência a aumentar, ter que fugir de um país para o outro, de carro, de noite, com drones tripulados e militares, nunca foi algo que nos tivesse passado pela cabeça. Assim como Maria Lima, este é o sentimento de quem viveu na pele uma guerra a quilómetros de casa. Momentos vividos por alguns angolanos que, de um momento ao outro, encontraram-se no meio do fogo cruzado entre Israel e o Irão. Eram 42 peregrinos angolanos em missão religiosa e cultural em Tel Aviv, Israel, que tiveram que interromper a sua missão e viajar de carro por caminhos por eles desconhecidos. A chefe da caravana, Ernestina Matias, conta como foi que conseguiram sair de Tel Aviv e chegar a Angola são e salvos. Escoltaram mesmo desde a nossa saída até a primeira fronteira. E estávamos seguros. Sempre que chegássemos a um sítio, recebíamos um telefonema ou uma mensagem: estamos a seguir-vos, está tudo bem, estamos assim, todo o caminho assim. Então, valeu a pena ter essa determinação, valeu a pena passar essa fé para os peregrinos e nós estamos aqui. Dali, de Taba para o Egito, também tive outra vez apoio da mesma empresa de transporte.
E o Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira em audiência os ministros dos Recursos Minerais da SADC que estão reunidos em Luanda. A audiência concedida pelo chefe de Estado aconteceu no dia em que Angola foi eleita membro do Conselho Mundial de Diamantes Naturais. Os ministros foram recebidos no começo da noite desta quarta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta. Trata-se de Bokolo Joy Kemoendo, ministra dos Minerais e Energia da República do Botsuana, Kizito Pakabomba, ministro de Minas da República Democrática do Congo, Gede Mantashe, ministro dos Recursos Minerais e Petróleos da República da África do Sul, e Gaudentia Krone, vice-ministra das Indústrias, Minas e Energia da República da Namíbia. À saída da audiência, Bokolo Joy Kemoendo, representante da delegação, disse aos jornalistas que o encontro serviu para apresentar ao Presidente da República os resultados da mesa redonda que teve lugar em Luanda para analisar a situação crítica do diamante natural no mercado internacional. Today we met over our Luanda Accord. Hoje tivemos encontro em volta, portanto, daquilo que chamamos de Declaração de Luanda. Esta declaração, portanto, visa estabelecer as maneiras como podemos trabalhar em conjunto, em colaboração, principalmente no que diz respeito à nossa estratégia de marketing e com a educação de consumidores, portanto, em matéria de diamantes naturais. A mesa redonda teve lugar esta quarta-feira em Luanda e participaram dela os principais produtores do mineral a nível do continente africano. De acordo com o ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, durante o encontro foi adotado um documento denominado Acordo de Luanda. Uma estratégia para uma promoção em conjunto do diamante natural, tendo em conta o momento crítico que esta commodity passa, devido ao surgimento dos sintéticos que tem originado a baixa do preço. E o Birro Político do MPLA apreciou nesta quarta-feira o relatório das atividades desenvolvidas pelo partido que sustenta o governo no primeiro quadrimestre de 2025. Durante a terceira reunião do Birro Político orientada pelo seu presidente, João Lourenço, os camaradas analisaram um relatório de atividades e avaliaram igualmente a situação socioeconómica do país, além de terem rendido homenagem ao embaixador Brito Sozinho, que faleceu na terça-feira aos 84 anos, vítima de doença. Sob orientação do presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço, o Birro Político do MPLA apreciou temas ligados à vida económica, social e política do país. Aquele órgão de direção do partido que suporta o governo foi informado sobre as ações desenvolvidas durante o primeiro quadrimestre deste ano. O Birro Político apreciou ainda o parecer da proposta de provimento do cargo de diretor do Departamento para a Política Económica e Social, com vista a conformar a estrutura, como espelha o comunicado final lido pelo secretário para a Informação do MPLA, Esteves Hilário. O Birro Político do Comitê Central do MPLA apreciou e aprovou o parecer sobre a proposta de provimento ao cargo de diretor do Departamento para a Política Económica e Social, com vista a conformar a estrutura à deliberação da última reunião ordinária do Comitê Central, que se procedeu à fusão num só departamento as questões ligadas à política económica e social. Igualmente apreciou e aprovou o parecer conjunto do Departamento de Política de Quadros e do Departamento de Organização e Mobilização e Inserção da Sociedade sobre a proposta de candidatos ao cargo de segundo secretário provincial do Kwanza Norte. Na reunião desta quarta-feira, os membros do Birro Político aprovaram as propostas de candidatos ao cargo de primeiros secretários do partido nas novas províncias, tendo em conta a nova divisão político-administrativa de Angola. O ponto de situação sobre a preparação do 8º Congresso da OMA a decorrer no próximo ano constou igualmente dos assuntos abordados pelos membros do Birro Político que, através da observação de 1 minuto de silêncio, renderam homenagem ao embaixador e membro do Conselho de Honra do MPLA, Brito Sozinho,
falecido esta terça-feira vítima de doença aos 84 anos. E os membros do Birro Político do MPLA consideraram que Brito Sozinho foi um diplomata carismático e comprometido com os principais desígnios da nação. A reação surge na sequência da morte do embaixador e membro do Conselho de Honra do MPLA, ocorrida nesta terça-feira, vítima de doença. Muito jovem, Brito Antônio Domingos Sozinho abandonou o país para se juntar aos que no exterior desenvolviam atividades a favor da luta de libertação nacional. Depois da independência, optou pela carreira diplomática, tendo sido embaixador em numerosos países africanos e nos países nórdicos da Europa. Enquanto diplomata, Brito Sozinho não só se ocupou de representar os interesses do país no exterior, como formou e criou vários seguidores. É desta forma que Manuel Augusto lembra daquele que o levou para a diplomacia. Foi o camarada embaixador Brito Sozinho quem me levou para a diplomacia. Foi o meu primeiro chefe na primeira embaixada onde trabalhei e devo a ele tudo aquilo que fui e sou na diplomacia angolana e também na política. Portanto, para mim, a tristeza é redobrada. Estive ainda feliz, coincidência, de poder dar um abraço de despedida ao camarada embaixador Brito Sozinho. O político e académico Mário Pinto de Andrade caracteriza Brito Sozinho como um nacionalista brilhante que cumpriu rigorosamente as missões que lhe foram confiadas. O também deputado à Assembleia Nacional espera que o legado de Brito Sozinho seja preservado. Foi um nacionalista brilhante, cumpriu missões estratégicas do nosso Estado e pronto, e que agora que o seu legado não seja esquecido e que ele possa, como se diz, fez um bom combate, prestou um bom combate e que agora possa descansar em paz. Brito Antônio Domingos Sozinho faleceu esta terça-feira, 17 de junho, em Lisboa, Portugal, aos 84 anos, vítima de doença. Participou na luta pela independência nacional e foi chefe das missões diplomáticas de Angola, na Nigéria, Tanzânia, Guiné-Bissau, Suécia e Moçambique. Ao nível do partido, Brito Sozinho foi membro do Conselho de Honra do MPLA. A atualidade continua no seu Manhã Girassol. Vários grupos de cidadãos do município de Lubito dedicam-se à produção artesanal do sal, que é comercializado nas províncias do Kwanza Sul e Luanda. O produto tem sido usado para salga do peixe, mas, segundo as autoridades, o sal é considerado impróprio para o consumo. São cidadãos que se dedicam à produção artesanal do sal há mais de uma década, no bairro da Kassai e não só, na cidade ferroportuária de Lubito, com quantidades consideráveis que atrai clientes de algumas províncias do país, nomeadamente Luanda e Kwanza Sul. O destino é mais Luanda, Sumbe, Portamuim, para os outros do jeito que cada praia tem o seu sítio onde as senhoras vêm comprar sal, quando vejam estão a morrer peixe. Nós aqui só mesmo para salga, para consumo não. Mesmo nós que produzimos o sal, não consumimos esse sal. Também compramos o sal dos pacotes. Mas aqui não tem outras pessoas que produzem sal para consumir? Não, é só mesmo para salga e para os animais. Para os animais. Sim, há clientes que vêm procurar para consumo, mas nós lhes dirigimos para ir comprar nos armazéns. Porque agora nos armazéns já tem saquinhos pequenos. Este responsável afirma que existem riscos graves de saúde com a ausência do iodo no sal produzido para consumo humano. O sal que deve ser consumido pelas pessoas deve ser um sal que está certificado, que está iodizado, para não trazer problema nas pessoas. Lembrar que, outros podem usar o sal para salgar, para usar outras atividades, mas o sal que deve ser consumido deve ser aquele sal que está iodizado para não trazer problema como, por exemplo, o bócio endêmico, que é caracterizado pela inflamação do pescoço, onde pode surgir várias outras situações. Daí que o sal
a ser consumido deve ser um sal iodizado para não causar problemas de saúde nas pessoas. Reiterar que a produção artesanal do sal nesta cidade é considerada ilegal pelas autoridades, dada a desativação das salinas nesta zona da cidade ferroportuária do Lubito. E é sobre saúde que vamos falar agora. 40 a 60 crianças com doenças respiratórias são atendidas diariamente no Hospital Geral de Luanda. A gripe e a pneumonia lideram a lista dos casos mais frequentes. Como redobrar a prevenção nesta época de cacimbo é o que nos propomos todo o desenvolvimento do assunto com a médica pediatra Albertina Vandunei. Bem, Iracelma Arnaldo, muito obrigada pela oportunidade que me dá. Dizer que as doenças respiratórias neste momento, de facto, têm chegado até nós e em número que eu acho já bastante acentuado, aproximadamente 40, 50 até 60 casos, é o maior número de casos que nós atendemos nas últimas 24 horas. Então, temos que ter consciência que já estamos no tempo do cacimbo e as doenças respiratórias, principalmente com as nossas crianças, têm nos batido a porta. Até nós chegam os resfriados comuns ou gripes, também alguns casos de bronquites, temos tido também um ou outro caso de asma bronquial e quando já em estadio um pouquinho avançado, temos tido também as broncopneumonias e mesmo as pneumonias. Normalmente são crianças que nos chegam com dificuldade respiratória acentuada. Um pouco de desinformação também, apesar de ser uma realidade que é recorrente ou sazonal, como nós chamamos, que aparecem num determinado período do ano, mas ainda assim eu acho que quando entra a estação de cacimbo, os pais esquecem-se um bocado. Evitar andar completamente sem agasalho, principalmente no princípio da manhã e no cair da tarde. Normalmente, Iracelma, o que nós aconselhamos é que o banho não deve ser com água fria nem com água quente. O que eu aconselharia é que nos primeiros sintomas de obstrução nasal ou corrimento nasal e febre, os pais não tentem tratar por meios próprios em casa, que venham ao hospital, que sempre um conselho de uma pessoa formada na área é sempre melhor e é sempre bem-vindo. Muito obrigada e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que me dão de estar ou partilhar esses breves instantes com vocês. Muito bem, obrigada, doutora Albertina Vandunei, é pediatra e é deixar aqui alguns conselhos aos cuidados a se ter com as crianças nesta época de cacimbo. A atualidade continua no seu Baiá Girassol. Os moradores do quilómetro 9B, bairro Ndolela, município dos Molevos, estão preocupados com a falta de água potável e com o saneamento básico precário na zona. Ouvidos pela Girassol, os munícipes afirmam que para conseguir água são forçados a percorrer longas distâncias. Até o momento, as cisternas têm sido a alternativa. Vamos acompanhar. No quilómetro 9B, também conhecido como bairro Ndolela, o cheiro nauseabundo invade as casas. Residentes da zona há mais de 20 anos, Miguel Antônio e Anilda, relatam que as moscas também fazem parte da vizinhança. Aqui o lixo não é recolhido, não temos nem sacos aqui, nem contentores. O lixo é recolhido junto às ruas principais, estou a falar de Olinda Rodrigues, estamos a falar aí junto às Testemunhas de Jeová. Mas aqui no interior temos lixo. O lixo aqui, o processo é de queima. É só para lhe dizer que o nosso vizinho mais próximo é a mosca. Nós temos mosca até de noite. Então, é só para ver que tipo de situação que nós estamos a viver. Se o organizador daqui do campo Girajendongo não vier tirar o lixo chega até aqui no meio da estrada, aqui na rua. Então, nós queremos que o governo veja essa situação. O diretor municipal do Saneamento Básico dos Molevos, Lourenço Maurício, reconheceu a inexistência de contentores em algumas zonas,
mas garantiu que várias estratégias estão a ser estudadas para a resolução do problema. É facto que encontramos ali uma série de zonas com quintais abandonados, onde a população faz o depósito desses resíduos sólidos. Nós temos estado a cooperar permanentemente com a operadora de limpeza que opera aqui no município, no sentido de proceder à desativação de grande parte dos passivos que se encontravam naquela zona. Nem todas as zonas estão cobertas de forma contentorizada. Esta é uma preocupação da administração que tem vindo a ser partilhada com a operadora. Desde a divisão política administrativa, a estalagem passou a fazer parte dos Molevos, município cujo índice de casos de cólera atingiu a cifra de mais de 1.006 casos. Miguel e Juliana explicam que o bairro também sofre com a falta de água potável há vários anos. O bairro tem 7 setores. Só o centro é que não recebe água. A água mesmo está mesmo mal, bidô 150, 200 kwanza. Está mal, mana. Estamos no momento da primeira pausa nesta edição do Manhã Girassol. Regresse connosco, até já. A informação do Manhã Girassol. Vamos, neste segundo bloco, começar com o trânsito em Luanda. Estamos de volta à rua. O segundo contacto com o Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Agora numa pedonal para dar-nos a ver uma melhor imagem sobre a movimentação rodoviária a esta altura no ponto em que te encontras. Bom dia, Iracelma. Tal como fizemos a referência no primeiro apontamento, nós íamos percorrer pela Avenida 21 de Janeiro e sim, estamos numa pedonal para dar-lhe a ver as melhores imagens sobre o em que nos encontramos também uma passagem aérea muito estratégica e, de certa forma, facilita a mobilidade dos munícipes, então, aqui desta região. Esta imagem que lhe damos a ver, sim, é o sentido aeroporto Rocha Padaria e também Rocha Padaria Aeroporto. Tal como se pode ver no sentido para quem desce para o centro da cidade, o trânsito continua muito apertado, o movimento é ainda deficitário devido ao engarrafamento que se verifica aqui, tal como também se pode ver na faixa também alternativa que se tem um pouco mais para a via que muitas vezes é usada pelos taxistas também está muito apertado devido ao engarrafamento que se faz sentir na via principal e que está muito mais estendida depois do aeroporto, tal como daqui a pouco poderemos observar nas imagens aqui captadas pelo Suba Pedro. Como fizemos referência, há sim um anda para anda aqui devido ao engarrafamento na via principal. As imagens poderão então mostrar, é o que conseguimos ver agora. Há um desvio para quem vai para a Samba, entretanto, os automobilistas desta via principal da 21 de Janeiro procuram de todos os lados alternativas ou uma escapatória para então fugir este trânsito, tal como podemos ver nas imagens, e depois o que resulta é pequenas colisões, pequenos arranhões, passa aqui a expressão que tem então se verificado entre veículos nesta via. Como se pode ver agora, há uma viatura de forma para entrar então para a via principal, o que acaba congestionando ainda mais aqui este trânsito que se faz de forma deficitária. A presença de cones também para poder então
estreitar um pouquinho esta mesma Avenida 21 de Janeiro. É o trânsito aqui, é a radiografia que se pode fazer aqui nesta Avenida 21 de Janeiro. Não se aconselha para quem está à cidade. Iracelma, bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A fotografia do trânsito na Avenida 21 de Janeiro, tal como disse, não se aconselha. O trânsito está apertado, está carregado. Se vai sair de casa a esta altura e terá de passar pela 21 de Janeiro, este é o cenário que lhe demos a ver há instantes. Vamos continuar a espreitar o trânsito, novamente com as imagens do CISP. O quadro geral, vamos olhar agora para o ponto onde vamos descrever o trânsito. Estamos no Hospital da Samba, que é também um ponto muito crítico a esta altura para quem vai em direção ao centro da cidade. É a imagem habitual, diariamente, de segunda a sexta-feira, este tem sido o cenário e mais uma vez estamos aqui a dar a ver as imagens do trânsito completamente carregado. Estamos a olhar para o mercado do Quicolo. Há mais movimentação de pessoas do que propriamente de viaturas que vão circulando na normalidade, mas é um movimento frenético de pessoas que nos chama a atenção neste ponto aí no mercado do Quicolo. Agora, imagens do desvio do Zango na Avenida Fidel Castro. O trânsito faz não anda para anda por conta também da travessia de alguns peões. Aqui também a entrada de viaturas nesta via. O trânsito faz-se de forma razoável. Aqui estamos a olhar para a estrada do Zango, aí no Calumbo, já no início da estrada do Zango. O trânsito faz-se numa boa, as viaturas circulam-se na normalidade. Recomenda-se para quem a esta altura vai passar pela estrada do Zango. Assim está o trânsito em alguns pontos aqui da nossa cidade capital. E tempo para a segunda conexão com a Girassol FM. Segundo contacto com a 102.7. Bom dia com a energia. João Alves, como está a emissão a esta altura? Muita interação com os nossos radiovintes, agora também com os nossos telespectadores. Trazemos novamente a rádio e a televisão e levamos a televisão à rádio. É verdade. Bom dia, Iracelma, mais uma vez. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores. A música lá ao fundo identifica mesmo que nós estamos de vento em popa, com muita energia nesta manhã de quinta-feira, e aproveitar aqui a oportunidade para atualização dos dados sobre a situação do surto da cólera no nosso país, referente às últimas 24 horas do dia 18 de junho. Foram registados 103 novos casos com 0 óbitos. A Huila teve registro de 40 casos, 0 mortes. Lunda Norte com 21 casos, também 0 mortes. Coanza Sul teve 19 casos com 0 mortes. Cabinda, 7 casos, 0 mortes. Luanda, 6 casos e 0 mortes. Namibe, com 5 casos e nenhum óbito. Coanza Norte, 3 casos, nenhum óbito. Bengo, com 1 caso e também nenhum óbito. E Colibengo, também com o mesmo número, 1 caso novo de cólera e 0 óbitos. Portanto, os dados cumulativos registram um total de 26.423 casos novos e um total de óbitos de 746 óbitos, passa a redundância. Luanda teve 6.902 novos casos, 220 óbitos. Benguela teve, portanto, 4.715 casos com 108 óbitos. O Bengo teve 3.059 casos com 119 óbitos. Namibe, 2.635 casos com 51 óbitos. O Coanza Sul com 2.553 casos com 72 óbitos. Coanza Norte teve 2.210 novos casos com 68 óbitos. E Colibengo, 1.275 casos com 31 óbitos. Malange, 1.153
1.002 casos com 30 óbitos. A Huila teve 1.014 casos com 27 óbitos. Cabinda, 333 casos e 5 óbitos. Lunda Norte, 277 novos casos e 4 óbitos. O Zaire, com 177 novos casos e 10 óbitos. Cubango teve 59 novos casos com nenhum óbito. O Ambo teve 41 casos com 1 óbito. O Uíjo vem com 16 casos e 0 óbitos. O Nebia teve 2 novos casos e também nenhum óbito. Cunene com 2 novos casos e nenhum óbito. A semelhança da Lunda Sul, que não teve nenhum óbito e registrou um novo caso. Estes, portanto, os dados atualizados. A boa nova chegados... é que não tivemos vítimas mortais nas últimas 24 horas. Na verdade sim, isso é boa nova, quer dizer que devemos continuar a implementar as medidas de segurança em qualquer ponto que nos encontremos para que esta doença não se propague a cada dia que passa, Iracelma. Exato, foram 101 casos nas últimas 24 horas, é isto? 103 novos casos. 103 novos casos e nenhum óbito. Esta é a boa nova. Atualização da cólera e muito mais você pode acompanhar aqui na Rede Girassol. Bom dia com energia. Bom dia, Iracelma. Já são 7h42. Vamos continuar com esta boa música aqui neste encontro que acontece de segunda a sexta-feira. Começamos às 6 e vamos até às 9 da manhã. Você começa às 7 Exatamente. E vai até bem pertinho das 9 horas. Exatamente. Estamos juntos, João Alves. Bom dia. E a boa música volta. Atualização dos dados da cólera na Girassol FM. 103 novos casos foram registados nas últimas 24 horas. A boa nova: não há registro de nenhuma vítima mortal neste período. Olhando para o tempo, a província de Benguela, com temperatura mínima prevista para hoje de 19 graus e máxima de 27 graus. O céu apresentar-se-á parcialmente nublado e a umidade relativa será de 75%. Angola iniciou nesta quarta-feira mais um capítulo para a modernização do setor da aviação depois de assinar um memorando de cooperação estratégico com a Boeing em Paris. O momento faz parte de uma iniciativa mais ampla que envolve a TAG, Linhas Aéreas de Angola. O memorando considerado estratégico define diversas áreas de colaboração entre a Boeing e a TAG, incluindo ações para o aumento da eficiência operacional através da transformação digital, reforço das capacidades técnicas e de manutenção. As obras de reabilitação da Estrada Nacional 105 na ligação Lubango-Benguela estão a ser executadas respeitando as normas internacionais e da SADIC. A garantia é do diretor do INEA na Huila, José Vieira, ele que garante que a qualidade das obras está salvaguardada melhor por 4 empresas de fiscalização. As obras de reabilitação da Estrada Nacional 105, na ligação Lubango-Benguela, estão a ser executadas respeitando as normas da SADEC. A garantia é do diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola, na Huila, José Vieira, adiantando que a qualidade das obras está salvaguardada por 4 empresas que efetuam a fiscalização permanente. José Vieira assegura que os parâmetros técnicos de qualidade e durabilidade estão a ser cumpridos pela empreiteira. A qualidade da obra também ainda está salvaguardada, para além de ter que cumprir com os parâmetros técnicos da SATCC, é salvaguardada a qualidade da obra por um consórcio de fiscalização. Portanto, não há maneira nenhuma de termos uma obra sem qualidade, uma obra com pouca durabilidade. Todos os parâmetros técnicos que salvaguardam durabilidade, capacidade de resistência, vão ser cumpridos e estão salvaguardados com obediência às normas e com o consórcio que nós temos de fiscalização. A empreitada de reabilitação e conservação da estrada, numa extensão de 303 km, está orçada em 240 mil milhões de kwanzas. A primeira fase das obras, com 134,5 km entre Lubango e o rio Cutembo, na província de Benguela, deve estar concluída no primeiro semestre do próximo ano.
E as exportações dos países de língua portuguesa para a China caíram 26% nos primeiros 4 meses de 2025, em comparação com o igual período de 2024. Segundo os serviços da alfândega da China, entre janeiro e abril, o bloco lusófono vendeu mercadorias no valor de 34,3 mil milhões de dólares para o mercado chinês. É o valor mais baixo para os primeiros 4 meses de um ano desde 2020, no início da pandemia da Covid-19, de acordo com os dados reunidos pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. A descida deveu-se principalmente ao maior fornecedor lusófono do mercado chinês, o Brasil, cujas vendas caíram 29,8% para 27,1 mil milhões de dólares. Também o segundo maior parceiro comercial chinês no bloco lusófono, Angola, viu as exportações decrescerem 6,1% para 5,49 mil milhões de dólares. As vendas de mercadorias de Portugal para a China também diminuíram 12,5% para 883,2 milhões de dólares. 7 dos 9 países de língua portuguesa viram cair as respectivas exportações para o mercado chinês. A nível dos países da lusofonia, as exceções foram Moçambique, cujas vendas subiram mais de um quarto, 26,3% para 604,7 milhões de dólares, e a Guiné-Bissau, que não exportou qualquer mercadoria para a China nos primeiros 4 meses de 2025, tal como no mesmo período do ano passado. Já as exportações da Guiné Equatorial para o mercado chinês desceram quase pela metade, de 48,1% para 203,5 milhões de dólares. As vendas de Timor-Leste, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe encolheram 96,1%, elevado para os primeiros 4 meses de um ano, desde que o Fórum de Macau começou a apresentar estes dados, em 2013. A cotação do barril de crudo de Brent, que serve de referência às exportações angolanas para entrega em agosto, terminou esta quarta-feira no mercado de futuros de Londres, em alta de 0,33% para os 76,70 dólares. A variação do preço do barril ocorre em contexto da guerra entre Israel e Irão, após 6 dias de ataques cruzados com drones e mísseis balísticos e perante a possibilidade de uma participação direta dos Estados Unidos e as possíveis consequências para a infraestrutura energética e o fornecimento de petróleo da região. E às quintas-feiras, o Manhã Girassol reserva para todos vocês um momento de educação financeira no espaço Bodiva. Acompanha a sugestão que trazemos hoje com a analista financeira Mahália Castro. Mahália, bom dia. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Bom dia, caros telespectadores. O meu nome é Mahália Castro. Eu sou consultora para investimentos registada junto da Comissão de Mercado de Capitais, professora para o ensino superior, formadora profissional e empreendedora. Falar do mercado financeiro angolano, que eu chamaria sistema financeiro angolano, é falar do conjunto de instituições, mercados, instrumentos e processos que dirigem a relação, a relação entre agentes sedentários que possuem as suas poupanças para agentes deficitários que carecem de financiamento ou de algum serviço que tenha valor monetário intrínseco. A título de exemplo, famílias, governos, empresas fazem depósitos no banco e famílias deficitárias que precisem, empresas que precisem, governos que precisem, vão financiar-se quando precisam de valores monetários para fins diversos, financiar-se junto do banco, ou seja, beneficiam daquilo que é inicialmente depositado pela contraparte. Esse sistema, entretanto, o sistema financeiro angolano é composto por 3 pilares que
a que podemos chamar mercados, nomeadamente o mercado monetário e creditício, que é composto por instituições como bancos, casas de câmbio, o mercado de seguros e previdência social, que é composto por instituições como seguradoras, resseguradoras, dentre outras, e o mercado de capitais, que tem na sua esfera instituições como corretoras, distribuidoras e outros agentes afetos ao mesmo. Estes 3 mercados são supervisionados e regulamentados por 3 instituições. O primeiro, o mercado monetário e creditício, é supervisionado e regulado pelo Banco Nacional de Angola. O segundo, que é o mercado de seguros e previdência social, é regulamentado e supervisionado pela ARSEG. E o terceiro, que é o mercado de capitais, é regulamentado e supervisionado pela Comissão do Mercado de Capitais. Como dicas, o que deixo aqui para os caros ouvintes, os caros telespectadores, é dizer que a todo momento que tenhamos de recorrer a um desses mercados, nos asseguremos que o intermediário financeiro ou a instituição com a qual nos estejamos a manter a relação comercial, passo o termo, esteja devidamente registada, que tenhamos conhecimento dos produtos ou dos instrumentos financeiros a que vamos recorrer, não é? Seja a nível de investimento, seja a nível de seguros, seja a nível de relações da esfera monetária, o que for, nós temos que ter conhecimento, temos que ter domínio do instrumento e, caso não tenhamos, recorrer a profissionais liberais, a consultores registados, não é? Que, a título de exemplo, para que nos orientem junto do referido mercado. Por último, e não menos importante, em caso de alguma discórdia, algum contrassenso entre o investidor, entre quem recorre a esses mercados, entre o cliente e a instituição com que se relaciona, podemos sempre recorrer a um dos reguladores do mercado para manifestar o nosso descontentamento ou pedir orientação, porque todos eles têm um departamento, uma direção que olha pelos interesses do consumidor final. E esta é a minha partilha por essa manhã. Qualquer questão adicional, estarei sempre cá disponível e votos de continuação de um bom dia. Bom dia, Mahalia Castro. Momento Bodiva, o espaço de educação financeira aqui no Manhã Girassol. E continuamos no mundo das contas. Confira a seguir o Economia do Dia, a economia que comanda as nossas vidas. Os materiais de construção e outros similares que não são biodegradáveis ou transformados por meio de compostagem vão ser banidos até 2027. Estão nesta condição pratos e copos de plásticos, garrafas 50 ml, saquetas usadas para dosear bebidas espirituosas, talheres e palinhas de plástico. A medida insere-se no Plano de Ação Nacional para a Eliminação Progressiva dos Plásticos de Uso Único, aprovado em maio por decreto presidencial. De modo geral, a estratégia não só ambiciona banir gradualmente os chamados plásticos de uso único, mas também estabelecer processos de gestão eficazes na utilização de plásticos em Angola. A Feira Internacional de Luanda, FILDA 2025, arranca no dia 22 de julho, na Zona Econômica Especial, em Luanda, anunciou a organização. Na edição de 2024, participaram 1.770 empresas de 19 países. A organização do evento multissetorial estima que o certame tenha gerado um volume de negócios
superior a 60 milhões de dólares. A edição de 2025, que acontece de 22 e 27 de julho, tem a particularidade de se realizar no ano em que o país comemora o 40º aniversário da FILDA e os 50 anos de independência nacional. O preço do barril do petróleo Brent segue em alta. O Brent abriu nesta quarta-feira a ser negociado no mercado internacional a 76 dólares por barril, mais 2 dólares do valor negociado no último fecho, como indica o site especializado investing.com. Assim, o Brent segue 6 dólares acima do valor fixado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2025. Noutras commodities, até às 15 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho no valor de 431 dólares, uma queda de 3 dólares do que foi negociado no último fecho, 428 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a 4.025 dólares, uma queda de 223 dólares se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a 3.400 dólares, menos 4 dólares do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 624 dólares, menos 3 dólares do valor negociado na última sessão. E vamos voltar a espreitar as primeiras páginas dos principais jornais. E nesta segunda ronda começamos na capa do Jornal de Angola, que estampa ministro dos países africanos produtores de diamantes recebidos na Cidade Alta, Angola admitida no Conselho Mundial dos Diamantes Naturais. Comissão Europeia, Roma, acolhe reunião de alto nível sobre o corredor do Lobito. Trump deixa a porta aberta para se juntar ao bombardeamento do Irão. Pode ou não, escreve o La Vanguardia em Espanha. O Le Monde em França também traz em destaque esta situação. O Irão, a tentação de uma intervenção americana. Donald Trump apelou a 17 de junho a uma capitulação sem condições do Irão e ameaçado com muitos covertes ao guia supremo Ali Khamenei. O Jornal Desportivo A Bola escreve nesta edição de quinta-feira: a transferência pode chegar aos 10 milhões de euros. Lateral direito bósnio de 22 anos, que também pode jogar à esquerda, preenche uma das lacunas no plantel do Benfica. Assim está a imprensa nacional e internacional nesta quinta-feira. Seguimos para mais um curto intervalo. Fique por aí, voltamos dentro de instantes com o melhor da informação no Manhã Girassol. Oito horas e 3 minutos em todo o espaço nacional. Está de volta a atualidade no Manhã Girassol e regressamos. Vamos voltar a trazer mais uma fotografia do estado do trânsito aqui em Luanda. O nosso terceiro apontamento com Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Não sei se te encontras ainda na 21 de janeiro ou já estás em outro ponto. Se sim, qual é a imagem? Bom dia, Iracelma. Já não nos encontramos na Avenida 21 de Janeiro, mas nos encontramos na Rua Direita da Samba. São estas as imagens que podemos dar a ver aos nossos telespectadores sobre o trânsito que se faz aqui, sobre a circulação que se faz
aqui há um ligeiro também engarrafamento, mas não de grande realce, pois aqui observa-se muito mais aquilo que é o código de estrada, devido aos contornos que se encontram aqui, quer no sentido para quem vai para o Benfica, bem como para quem desce para baixo da cidade. Daí os automobilistas afrouxarem um pouco mais a velocidade aqui neste perímetro, nesta rua direita da Samba. Também já se faz aqui sentir um movimento de pessoas aqui nesta principal, nesta avenida, nesta rua da Samba. Aqui os azuis e brancos também, todos perfilados para poder então também fazer o dia acontecer, se assim podemos referir, tal como mostram as imagens, todos uniformizados, os jovens das placas que todos os dias também se fazem aqui para poder então pôr ordem, quer ao encherem os táxis ou ao lotarem os táxis, bem como também de passageiro. Vou tentar. Quem chega primeiro e apertar é encostar. Quem chega primeiro é que lota. Então, temos aqui a categoria da Mutamba, que é este lado, São Paulo e os congolenses naquele lado. Mas quando a placa está mais vazia, assim, e também a população, quando se movimenta pouco, os congolenses, São Paulo é mesmo neste lugar. Obrigado, seu nome? Adilson Fernando. Ouvíamos o Adilson aqui, a ordem é a palavra-chave, aqui os táxis a serem então perfilados, o que também faz então este colorir do acontecer de Luanda. Vamos tentar falar com uma senhora, mas mostra-se muito. Bom dia. Bom dia. Aqui há uma organização dos táxis, mas vejo que vocês percorrem as pessoas a mostrarem-se aqui um pouco tímidas em relação aqui aos táxis. Muito bom dia. Aqui está quase toda a gente tímida e não quer falar. Iracelma, estar à frente da câmara, obviamente que nem toda a gente consegue, mas vamos tentar sim falar aqui com uma mamã que está com a sua pequenina. Está difícil, ou seja, vi que percorreu alguns quilómetros, alguns metros para pegar o táxi. Lá à frente o táxi está difícil. Para Mutamba é acessível, é mais fácil pegar Mutamba, mas Congolense ou São Paulo é um pouquinho difícil aqui nessa via. Todos os dias nota-se essa organização aqui nesta parada? Sim, todas as manhãs tem essa organização aqui nessa paragem daqui da Sunset. Tem essa organização, mas Mutamba é fácil pegar, mas São Paulo, os congolenses é um pouquinho difícil. Qual é o seu destino? Mutamba. Muito obrigado. Ouvíamos então aqui uma senhora que está a carregar a sua pequenina para seguir para Luanda. É este o movimento que já se registra aqui na cidade capital. É este o movimento que faz acontecer Luanda todos os dias. É azuis e brancos de um lado para o outro nas principais avenidas, bem como também passageiros. Iracelma, é este o ponto de situação que podemos dar a ver aos nossos telespectadores neste apontamento em direto. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A fotografia do trânsito na estrada da Samba. A esta altura o trânsito vai ficando um pouquinho mais fluido. Já são 8 horas e 8 minutos. As coisas vão ficando aligeiradas por esta altura. Vamos continuar a olhar para o trânsito. Agora fora de Luanda, rumamos para a província da Huila com o suporte do CISP. Temos aqui o quadro geral. Vamos dar-lhe a ver a movimentação na província da Huila. Vamos começar pela rotunda da Vozinha. Vamos ter aqui este suporte dos
dos efetivos do CISP. Nesta altura, o que damos a ver, por enquanto, é o quadro geral. Em alguns pontos, há o trânsito completamente carregado, em outros não é bem assim. Mas vamos voltar a falar do trânsito daqui a pouco. Vamos, a esta altura, voltar à conexão com a Girassol FM, com João Alves. 102.7, o programa é Bom Dia com a Energia. O convite também aos nossos telespectadores, se tiverem que sair de casa a esta altura, podem continuar a acompanhar-nos a partir da 102.7, porque é esta conexão com a estação radiofónica, é o que está a acontecer agora. Um bom dia também para os radiovintes do Bom Dia com a Energia. João Alves, boa música é que não falta por aí. É verdade, eu faço diferente, já que cumprimentaste os ouvintes, eu agora vou para os telespectadores. É um bom dia com energia para os nossos estimados telespectadores. É verdade, boa música. Estamos a ouvir aqui a voz do Justino Delgado com este amigo comerciante. Eu tenho muitos, pelo menos. Não sei se tu tens também, Iracelma. Muitos amigos comerciantes. Estes que, em grande parte, já expatriados, que estão aqui a fazer o seu comércio no nosso país. É uma música boa de se ouvir a esta hora, uma música que nos leva naturalmente a mais um assunto nesta manhã, para dizermos que os juízes aprimoraram aqui em Luanda conhecimentos técnicos sobre crimes financeiros e branqueamento de capitais durante um ato de capacitação promovido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. O certame visou dotar os participantes de instrumentos que facilitem a investigação, monitorização e fiabilidade nos processos ligados aos crimes financeiros. Quem nos vai completar esta informação a esta hora é o Horácio Bapolo. Durante a formação, ficou patente entre os juízes que o país tem leis robustas para julgar e condenar casos de crimes financeiros, mas falta alguma eficácia na aplicação da lei, como admite Jamila Lopes, juíza de direito e também formadora neste workshop. Devemos ser mais eficazes na aplicação da lei e devemos batalhar para que haja maior transparência e maior diálogo interinstitucional, e também precisamos que todas as entidades públicas e privadas abracem este engajamento no combate ao branqueamento de capitais através de um diálogo entre todas as instituições, as entidades reguladoras, a CMC, SEG, DNA. José Cerqueira, assessor bancário, também foi um dos oradores. Trouxe temáticas relacionadas a compliance e branqueamento de capitais, uma abordagem no contexto financeiro bancário. Defende uma inteira conjugação entre o sistema bancário e o judiciário, uma vez que as transações de dinheiro adquirido por via do crime passa pelos bancos. Juízes aprimoraram aqui em Luanda conhecimentos técnicos sobre crimes financeiros e branqueamento de capitais durante um ato de capacitação promovido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Agora já vamos com 8 horas e mais 12 minutos. Estamos assim a percorrer a hora final deste nosso encontro de hoje, à quinta-feira. Exatamente. Manhã do Bom Dia com Energia. Vamos ouvir boa música, Iracelma, e ouvintes, também os estimados telespectadores. Voltaremos num próximo contacto, numa próxima conexão com o Manhã Girassol. Bom dia, bom dia. É um até já. Bom dia. O melhor da rádio você acompanha nos 102.7, a Girassol FM. Os museus são estruturas importantes para preservar a história, como se sabe. O Ministro da Cultura, Filipe Zau, manifestou nesta quarta-feira a necessidade urgente de se realizar uma intervenção estrutural no Museu de História Natural de Angola, aqui em Luanda. Estamos a falar do primeiro museu público do país e um dos que mais tem sido visitado pela população. A declaração foi feita durante uma visita oficial às instituições culturais da capital, com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas e o estado de conservação das infraestruturas do Museu de História Natural, que é frequentado diariamente por centenas de visitantes, entre os quais crianças em idade escolar. Nós estamos à espera de uma intervenção do Ministério das Obras Públicas, com o qual já acertamos, e depois temos que restaurar o museu numa perspectiva mais moderna, mas mantendo a identidade que se pretende deste mesmo museu. E estes diaporamas, da maneira como estão, segundo a opinião da diretora,
são para manter, mas há que melhorar. Durante a visita, o ministro destacou ainda a importância da implementação da lei do mecenato, defendendo que o setor cultural deve e pode contribuir diretamente para o produto interno bruto do país. Os patrocinadores, os mecenas, terão as suas compensações de acordo com a lei do mecenato. Então, isso é o que se espera para que nós possamos desenvolver da melhor maneira. A ideia de que a cultura tem que ficar obrigatoriamente só demonstrada à espera que caia de algum sítio e que só gasta, vamos mudar. Durante a sua intervenção, o ministro mencionou a importância do projeto Izomba, recentemente lançado pela Fundação Arte e Cultura, que visa integrar todos os agentes culturais angolanos numa plataforma digital. E que é o registro de todos os operários de cultura. Eu chamarei operários de cultura todos os indivíduos intelectuais que intervêm a nível das artes performativas, mas também da literatura. Entretanto, esse conjunto de informações são extremamente importantes para que nós possamos identificar e conhecer melhor o que temos. De acordo com Nana Margalite, a diretora da Fundação Arte e Cultura, que acolhe diariamente mais de 1000 crianças para aulas de 15 disciplinas artísticas diferentes, a digitalização do acervo já conta com mais de 5.000 arquivos de artistas nacionais. Nós fizemos entrevistas com os músicos e artistas para guardar esta rica cultura e este projeto para mim é muito importante. Acho eu que nós precisamos do apoio de todo mundo aqui se quer guardar esta cultura maravilhosa. Ministro da Cultura, Filipe Zau, efetua uma visita oficial às instituições culturais da capital com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas e o estado de conservação das infraestruturas. E falamos agora de uma realidade preocupante que não passa despercebida. É o caso dos erros de língua portuguesa projetados nos outdoors. Palavras e até frases completas mal escritas, expostas em quadros públicos que, nas ruas de Luanda, ou outdoors estampados com marcas de empresas e de produtos. Mas muitas das publicidades estão escritas com erros ortográficos graves que, na opinião do luandense Milton Campos, acabam por descredibilizar a empresa anunciante. Porque, de certa forma, estamos a falar sobre um painel publicitário, ou seja, ele está a representar a empresa. Desta forma, se tiver um erro ortográfico ou uma má publicidade, ela vai interferir, de certa forma, na mensagem que ela quer passar, certo, para toda a empresa. E como estamos na via pública, seria um momento para aproveitar essa oportunidade que várias pessoas passam aqui para ter contato com a minha publicidade e, se calhar, já descartam a possibilidade de visitar a mesma empresa só por essa falha de marketing que está associada. Para Viriato Bambi, esses erros ficam permanentemente nas nossas memórias e apelam às gráficas que criem áreas de controlo de qualidade para evitar erros ortográficos em publicidades de rua. Estas informações mal passadas pelas empresas publicitárias marca erro, faz-nos levar a um erro permanente na vida toda. Por quê? Porque o cidadão, obtendo uma informação errada, isso fica conosco para a vida toda. Então, o meu apelo vai para essas instituições. Antes de ser impresso, estas informações devem passar por um sistema de controle de qualidade e aprovação, que é feito uma verificação antes da impressão. O diretor do Gabinete de Comunicação Social do Governo Provincial de Luanda, Ladi Mukeba, diz haver preocupação relativamente ao crescimento desordenado das publicidades externas em Luanda. O governo da província de Luanda tem estado a olhar com muita preocupação para este facto do crescimento desordenado de estruturas mobiliárias e, como bem disse, muitas delas que apresentam erros de escritas, conteúdos inapropriados ou até mesmo estruturas que não estão de acordo com aquilo que são os padrões estabelecidos no regulamento do ordenamento da publicidade exterior. E no retrato das várias formas de ganhar o pão adotadas por muitos jovens, a nossa equipa ouviu nesta quarta-feira os chamados donos das placas. São cidadãos que ocupam espaços de estacionamentos públicos para cobrar dinheiro.
Em Luanda, a taxa costuma variar entre 50 e 1000 kwanzas e as vítimas desta prática não têm sido poucas, pois fazem-se donos de espaços que são de todos. É a luta pelo sustento nas avenidas de Luanda. É bem sabido que nós trabalhamos da seguinte forma: o boss vem, estaciona, nos deixa o carro com a enorme confiança, sabe? E também, depois de deixar o carro, também lavamos. E aqui também temos ajudado muitas pessoas, como um velho pode ver, porque nós aqui na placa temos as regras. Propriamente nós lavamos carros e estacionamos carro. Jovens estão a ocupar lugares públicos de estacionamento com papelão, latas, bidões, pedras, uma prática que não é dos dias de hoje. 15 a 16 anos, para pôr um pouco, vem dali, vem puxando um pouco. Dá para, mais ou menos, não vou dizer que dá para sustentar a família. Há 9 anos. Em meio a informações de que alguns estejam a cobrar 2000 kwanzas em alguns pontos do centro da cidade, a nossa equipa de reportagem procurou saber, de facto, quanto custa estacionar uma viatura nestes locais. A realidade, sim, é que muita gente está a dizer que os jovens estão a cobrar 2000 kwanzas, mas isso independentemente de placa. Por exemplo, a minha placa é essa, em frente ao Diana Spar. Mas outras placas, não sei o orçamento deles, porque a Bahia é só uma completa do Porto até a entrada da ilha. Então, de cada estacionamento tem a sua placa de cada jovem. Mas o nosso direito aqui, a nossa cobrança, nosso estacionamento, o preço estatal é 500 kwanzas. Por dia, às vezes posso sair com 8.000 kwanzas, 7.000 kwanzas, consoante o tempo do dia, se o dia, cada dia é um outro dia. Quem de boa fé quiser 500 kwanzas, vai te dar 1000, vai te dar. O que ele entender, você souber falar com ele, ele sentir a tua caridade da sua pessoa, tira mesmo aquilo que ele vai dar. Ao momento que ela pode te dar 50 kwanzas, tu não tem direito de reclamar, porque aquilo não se cobra mesmo. Porque, segundo a informação dele, ele diz que a estrada do Estado, ele paga uma taxa de circulação, então não tem como você poder cobrar. E se o automobilista, ou o boss, como eles chamam, não pagar o estacionamento? Ao momento que diz, não, eu não dou nada, porque isso não é vosso, não nos pertence, você tem que deixar. Não dá para brigar com o dono do veículo e deixa. E eu estou à procura de uma pessoa dessas assim, adequado, que ele legaliza mesmo, se é para pagar ao Estado ou à empresa que vai lhe dirigir. Nós estamos aqui, estamos preparados para isso, estamos cheios de energia e força. Jovens na luta pelo sustento cobram valores para o estacionamento em locais públicos. A marcha da atualidade continua no Manhã Girassol, incutir nas crianças os valores culturais nacionais. À luz dos 50 anos de independência, foi um dos objetivos que nortearam a realização da terceira edição do Festival da Criança no município do Cubal, província de Benguela. O momento reuniu crianças de quase toda a província no âmbito das celebrações do mês a elas dedicado. Tudo acontece nas celebrações do mês dedicado às crianças, cujas atividades decorrem até o dia 31 de junho. No município do Cubal, as crianças que participaram no recente Festival da Criança foram elucidadas sobre os valores culturais à luz dos 50 anos de independência de Angola. Este ano também estão enquadradas nos 50 anos de independência e, por sinal, também temos que mostrar às nossas crianças de que, na verdade, mais do que brincadeiras, hoje estamos a viver num país independente e soberano. Então, estamos na terceira edição do festival. O objetivo é, na verdade, que as crianças aprendam, saibam os hábitos, costumes culturais, histórico, socioeconômico de cada município da província de Benguela. Durante a realização do terceiro Festival da Criança, uma organização do município do Cubal, ficou o apelo à emancipação da cultura, que deve ser incutida nas crianças. Seria bom se todos os municípios abraçassem essa magna a criatividade de trazer as nossas raízes, a nossa cultura com as nossas crianças. Havemos de voltar, sim, senhora, a nossa cultura, a nossa tradição. E hoje, praticamente todos os grupos que passaram por aqui foram grupos fortes. O grupo Irene soube trabalhar com cada escola que preparou para o desfile. No seu discurso, a vice-governadora para o setor político e social alertou para os perigos que as crianças atuais enfrentam na ressaca do Dia da Criança Africana.
as nossas crianças continuam a enfrentar múltiplas ameaças, desde a pobreza extrema, a exclusão social, a violência doméstica, exploração e outras formas de vulnerabilidade. Mesmo assim, com coragem e esperança, elas mostram-nos todos os dias como devemos criar políticas e modelos adequados que asseguram um mundo melhor para elas. Esta foi a realização da terceira edição do Festival Intercultural do Cubal, que decorreu sob o lema Unidos pela Proteção da Criança. Faça do seu município um exemplo no âmbito das celebrações do mês de junho, dedicado à criança. Entramos em campo e vamos falar sobre desporto. É com a Georgina João. Georgina, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Iracema. Bom dia também para quem nos acompanha. Muito obrigada. Muito bem. Atualidade esportiva, esta é a tua responsabilidade aqui no Manhã Girassol, trazer-nos o melhor da informação do desporto cá e fora das nossas fronteiras. É verdade. Hoje vamos falar sobre Afrobasket, que Angola vai acolher depois de 18 anos. Vamos falar também de futebol, as transições de clubes a nível nacional e também o Mundial de Futebol que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Que comece o jogo. Vamos sim. E vamos começar com o basquetebol. A comissão organizadora do Afrobasket 2025 visitou os campos de treinos que vão servir de apoio às seleções para o campeonato africano e, no final, deixou algumas recomendações aos gestores dos pavilhões. A visita aos campos de treinos que vão servir de apoio às seleções para o Campeonato Africano de Basquetebol, que o nosso país vai acolher de 12 a 24 de agosto, teve início no pavilhão do Dream Space, na zona do Quicus, município de Viana. A comissão organizadora do Afrobasket, liderada por Muniz Silva, passou por todas as zonas que compõem o pavilhão e com olhar atento ao estado do parquet, a canalização nos balneários, bem como a zona onde poderá se instalar um posto médico para acudir qualquer situação emergencial. Dada a constatação, a comissão também passou pelo pavilhão do Spitec, onde encontrou em melhor estado, sem merecer de muitas anotações. A caravana deslocou-se ainda para o ginásio da Luanda International School, que se encontra em perfeitas condições para receber os treinos das seleções. A visita de constatação terminou no complexo Paz Flor. No final, Tony Sofrimento, membro da Comissão Técnica Desportiva da Comissão Organizadora do Afrobasket, falou sobre a avaliação que se fez aos pavilhões visitados. Nós conseguimos avaliar os campos que nos foram colocados à disposição. Algum trabalho que precisa de ser feito, mas nada que impeça que nós possamos utilizar para o treinamento das equipas antes do período, chamemos competitivo, e durante o período da competição. Tony Sofrimento apontou também as recomendações que a comissão deixou aos responsáveis dos pavilhões, que vão servir de apoio às seleções para o Afrobasket 2025. Primeiro tem que ter um piso que possa suportar o impacto que o basquetebol produz para proteger a tibotársica e os joelhos. Temos balneários, em alguns casos muito bons. Temos que resolver o problema das tabelas. Temos um campo que precisa de receber tratamento melhor das tabelas. E estamos a tratar do problema da iluminação em alguns locais, mas também estamos a retirar a hipótese de fazer treinos à noite. Por outras razões, mas estamos a pensar não fazer treinos à noite. Recordo que a 31ª edição do Campeonato Africano de Basquete. As movimentações no mercado de transferências nacional, o Bravos do Maqui e o Ilhéte de Benguela reforçaram os seus plantéis para a próxima época futebolística. Continua agitado o mercado de transferências no nosso país, tal como aconteceu na época passada. O Ilhéte de Benguela, que estreia na Liga dos Campeões Africanos, vai reforçando o seu plantel. Nesta semana, por exemplo, a equipa de Benguela oficializou a contratação de mais 2 jogadores. Tratam-se de Gui, extremo direito, que representou a formação da Santa Rita do Ige na época passada. Um vínculo contratual que durará 2 anos. Para além de Gui, os bengalenses contrataram Cairo, médio ofensivo brasileiro proveniente do Desportivo da Lunda Sul, tendo também assinado por 2 épocas.
Quem também reforçou o seu plantel é o Bravos do Mequi. A equipa do Buchico traz para o grupo o defesa central Ivandro, proveniente do Nacional de Bengala, equipa do segundo escalão de futebol do nosso país. O atleta de 22 anos assinou um contrato de 2 anos. Outro central que assinou também por 2 épocas é Caprego, o atleta de 24 anos, ex-jogador do Desportivo da Huila e filho da Académica do Lobito. O Bravos do Mequi não ficou apenas por Angola e foi diretamente ao Brasil para contratar Mateus Matias, o avançado de 26 anos do Brasileirão Série D do Maranhão. Chega ao país no dia 15 de julho, proveniente das terras do Samba. Nós continuamos a falar de futebol, agora o futebol internacional. O Manchester City venceu o Wydad Casablanca de Marrocos por 2-0 no jogo de abertura do Grupo G no Mundial de Clubes. No estádio Lincoln Financial, na Filadélfia, o Manchester City entrou em campo assumindo o protagonismo da partida. Ainda nos minutos iniciais do encontro, decorridos 2 minutos de jogo, o inglês Phil Foden apontou o primeiro golo na recarga a uma defesa do guardião do Wydad. Estava feito o golo mais rápido do Mundial de Clubes até o momento. A equipa africana tentava se posicionar na partida. Todavia, Marmoush esteve perto de ampliar o marcador, mas a bola passou ao lado da baliza defendida por Benabid. O Wydad tentava sair do sufoco e por pouco não igualou o marcador. Cruzamento de Lorch, mas nem Mailula e nem Ambarat conseguiram finalizar. Aos 32 minutos, nova situação de perigo para o representante africano, desta vez com Lorch a desperdiçar a oportunidade. Aos 38 minutos, os adeptos ingleses no estádio já festejavam o golo numa jogada em que Benabid fez a defesa do jogo. Contudo, a formação treinada por Pepe Guardiola chegaria ao segundo tento no lance de bola parada por intermédio de Jeremy Doku. Estava feito o 2-0. A segunda parte foi mais do mesmo, com o City a gerir o resultado e o Wydad Casablanca procurava incomodar a baliza defendida por Anderson. Porém, o resultado não sofreu qualquer alteração e o City venceu o encontro por 2-0, com um jogador a menos, depois da expulsão de Rico Lewis por jogo violento aos 88 minutos. Contas feitas no Grupo H, o Manchester soma 3 pontos. Já o Wydad ainda não pontuou. Iracelma, estão assim contadas então as notícias do desporto no Manhã Girassol por hoje, porque amanhã estaremos juntas. Certamente, mas atenção, tem atualidade esportiva na televisão e também na rádio. Tem sim, e hoje nós vamos falar de forma detalhada sobre essa visita que foi feita aos pavilhões de apoio para o Afrobasket 2025. Vamos falar também de futebol, que é a nossa modalidade rainha, e temos uma novidade, mas só às 13 horas aqui no Desporto na Rede. Eu convido para os telespectadores se manterem ligados. Exatamente. À nossa programação, que lá mais para frente a Sara Rodrigues vai detalhar-nos tintim por tintim o que vamos ter nesta quinta-feira. Georgina. Mas o melhor mesmo é às 13 horas no Desporto na Rede. Muito bem, Georgina. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para ti, minha colega. Bom dia, obrigada. E o desporto a levar-nos também para o último intervalo desta edição do Manhã Girassol. Até já. Bem-vindos ao último bloco do Manhã Girassol, edição de quinta-feira, 19 de junho de 2025. Voltamos a olhar para o trânsito nesta edição, a última fotografia da movimentação em Luanda, nesta quinta-feira. Regressamos às ruas com o suporte do CISP. Temos agora o quadro geral. Vamos espreitar o trânsito na província da Huila. Estamos a olhar para a Avenida da Senhora do Monte, propriamente na Rotunda da Vozinha, onde o Rei Sol já deu o ar da sua graça. A movimentação a esta altura é recomendável. O trânsito faz-se numa boa neste ponto da província da Huila, na Rotunda da Vozinha. Continuamos na província da Huila, estamos a olhar para a Praça Gabriel Kalof. Trânsito numa boa, uma movimentação tranquila. Recomenda-se uma imagem muito bonita. O Rei Sol também
aí neste ponto da província da Huila. Estamos agora na rotunda do João de Almeida, onde há uma movimentação um pouquinho mais intensa do que nos pontos anteriores, mas o trânsito recomenda-se a circulação normal das viaturas por esta altura, aí na rotunda do João de Almeida. Estamos noutro ponto, estamos na rua do Governo Provincial, aqui também na província da Huila. O trânsito faz-se numa boa. A esta altura também a maior parte dos funcionários já estão nos seus postos de trabalho. São 8 horas e 36 minutos. A jornada laboral começou há sensivelmente 36 minutos. Então, daí as razões deste trânsito ou desta imagem do trânsito. A esta altura, pelo menos na província da Huila, estamos a dar-lhe a ver a rua do governador nesta parcela do país. E a atualidade continua. No Manhã Girassol, as autoridades indianas anunciaram que identificaram os corpos de mais de 200 vítimas do voo Air India, que se despenhou a 12 de junho em Ahmedabad, no noroeste do país. Segundo o diretor clínico do Hospital Civil da cidade de Rakesh, até hoje foram identificadas 208 vítimas do acidente. A queda do Boeing 787, logo após ter descolado com destino a Londres, matou pelo menos 279 pessoas, de acordo com o último balanço oficial, tornando-o no pior desastre aéreo do mundo desde 2014. O avião, com 242 pessoas a bordo, despenhou-se numa zona residencial, um minuto após a descolagem. O líder supremo do Irão afirmou que o seu país não se rende e destacou que ninguém pode falar para a sua nação em tom ameaçador. As palavras de Ali Khamenei foram proferidas na sua primeira aparição desde o início do conflito. Israel, por sua vez, prometeu atingir todos os símbolos de poder dos Ayatollah. Durante um discurso transmitido pela televisão, o Ayatollah Ali Khamenei disse que os Estados Unidos deviam saber que qualquer intervenção militar americana seria, sem dúvida, acompanhada por danos irreparáveis. Khamenei, de 86 anos, disse ainda que pessoas inteligentes que conhecem o Irão, a nação iraniana e a sua história, nunca falariam com aquela nação em linguagem ameaçadora, porque a nação iraniana não se renderia. As palavras do Ayatollah foram uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, por sinal, já deixou de propor um fim diplomático rápido para a guerra, para sugerir que os Estados Unidos poderiam se juntar ao conflito. O líder da Casa Branca exigiu ao Irão, por via de um post na rede social, rendição incondicional. A posição do Irão foi reforçada pelo embaixador daquele país na ONU, que disse que o Irão responderia com firmeza aos Estados Unidos se envolvesse diretamente na campanha militar de Israel. Ali Bahrein sublinhou que vê os Estados Unidos como cúmplices dos israelitas. Segundo a Reuters, uma fonte consultada afirmou que os Estados Unidos consideravam juntar-se a Israel nos ataques contra instalações nucleares iranianas. Enquanto se levantam possibilidades, os ataques continuam. As autoridades israelitas afirmaram que 50 jatos de Israel atingiram cerca de 20 alvos em Teherã durante a noite, incluindo locais que produzem matérias-primas, componentes e sistemas de fabricação de mísseis. Em Israel, sirenes soaram, alertando as pessoas sobre ataques de mísseis retaliatórios iranianos. Nesta quarta-feira, o governo israelita reivindicou a destruição da sede de segurança interna do Irão, que descreveu como o principal braço repressivo do ditador iraniano, referindo-se ao Ayatollah Ali Khamenei. Por via do ministro da Defesa, o governo assegurou que as forças israelitas vão continuar a atingir os símbolos do poder e atacar o regime dos ayatollahs em todo o lado. E o chefe das operações humanitárias da ONU alertou que o movimento humanitário mundial enfrenta o seu maior teste e apelou ao reforço do financiamento mundial para se salvar mais vidas em meio a vários conflitos. Ao dirigir-se às delegações dos Estados-membros das Nações Unidas no Conselho Económico e Social da ONU, o subsecretário-geral da Organização para os Assuntos Humanitários e coordenador da ajuda de emergência mencionou o paradoxo entre o aumento da necessidade e a redução do financiamento.
Tom Fletcher lembrou que, enquanto se vive na teoria, territórios sentem os efeitos do pouco financiamento, destacando que o Médio Oriente está à beira de uma guerra em grande escala e as pessoas em Gaza estão a morrer de fome, enquanto a comida fornecida apodrece nos postos fronteiriços. O responsável lembrou que mulheres no Sudão sofrem horrores com os seus corpos a serem transformados em campos de batalha. Fletcher mencionou também a situação no Haiti, onde apontou que gangues aterrorizam famílias, recordando-nos. O chefe da missão humanitária da ONU lamentou que 6 meses depois de se ter lançado o panorama humanitário global, tenha sido necessário estabelecer novas prioridades, ficando-se com a difícil missão de decidir quem deixar morrer ou quem salvar, em função dos escassos recursos. Há 6 meses, estimativas da ONU no panorama humanitário global para 2025 indicavam que 305 milhões de pessoas em todo o mundo necessitariam de assistência humanitária este ano. Na altura, o apelo para fundos era na ordem dos 47 mil milhões de dólares. O presidente do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental afirmou que os países da CEDEAO querem fechar acordos com os Estados Unidos sobre energia e minerais de terras raras, mas sublinhou que a iminente expansão das proibições de viagens do governo de Trump corre o risco de atrapalhar os esforços. Depois da implementação de restrições totais e parciais de acesso ao território norte-americano, o governo de Trump poderá ampliar a lista de países com restrições para 36, depois dos primeiros 12. De acordo com uma lista que seria considerada pelas autoridades americanas, quase todos os países da CEDEAO seriam afetados. O diplomata africano Yusuf Tugar disse que seria muito lamentável se acontecesse, porque a África Ocidental é uma região de oportunidades pronta para fazer negócios, destacando que a região possui minerais críticos e até terras raras. Yusuf disse mesmo que a CEDEAO gostaria de fazer acordos com os Estados Unidos, mas as restrições de visto são barreiras não tarifárias aos negócios. A administração norte-americana ordenou hoje o envio de mais 2.000 soldados da Guarda Nacional para lidar com os protestos em Los Angeles, na Califórnia, contra a detenção de migrantes. Segundo o comando norte-americano, por via de um comunicado, os novos agentes vão apoiar a proteção de funções federais, pessoal e propriedade na área metropolitana de Los Angeles. Os militares, destacados por ordem do secretário de Defesa, não poderão efetuar detenções, buscas ou apreensões, apenas concentrar-se na segurança e na continuidade das funções federais. Depois do início dos protestos, a 6 de junho, Trump já tinha mandado cerca de 4.100 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para Los Angeles. Seguimos para Girassol FM. O nosso último contacto com João Alves nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol. João, eu vejo-te a dançar, não sei se é porque estamos nos minutos derradeiros desta edição da manhã, do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. 44 minutos, ouvíamos Iracelma, um bom dia para si e para os nossos estimados telespectadores, para os ouvintes da Girassol FM, já estamos novamente em conexão com o Manhã Girassol. Acontece assim diariamente, de segunda a sexta-feira, hoje à quinta, estamos a cumprir com o quarto dia na semana desta nossa presença e então em instantes estávamos a falar sobre a questão das relações entre vizinhos e também a sugestão musical do nosso técnico foi com Yannick dos Afromen's, Iracelma, para falar pelo menos um bom dia. Eu já perguntei a si ontem se na verdade era boa vizinha, disse que sim e vou aproveitar a oportunidade para avançar a conversa com Georgina João, que está aqui para falar do desporto, depois de ter saído mesmo daí do Manhã Girassol. Georgina, muito bom dia para si, está agora aqui na Girassol FM. O bom dia é com energia, então é boa vizinha também? Bom dia, João Alves, bom dia também para os nossos ouvintes, sou boa vizinha. Pois bem, vamos então às notas do desporto. Vamos sim. Vamos começar com a comissão organizadora do Afrobasket, revelou fez nesta quinta-feira uma segunda visita de constatação aos campos que vão estar à disposição das seleções para os treinos. A competição acontece de 12 a 24 de agosto nas províncias de Luanda e do Namibe. Jornalista Manuel da Cruz. A visita aos campos de treinos que vão servir de apoio às seleções para o Campeonato Africano de Basquetebol, que o nosso país vai acolher de 12 a 24 de agosto, teve início no pavilhão do Dream Space, na zona do Kikush, município de Viana. A comissão organizadora do Afrobasket, liderada por Muniz Silva, passou por todas as zonas que compõem o pavilhão,
e com olhar atento ao estado do parquet, a canalização nos balneários, bem como a zona onde poderá se instalar um posto médico. Vamos continuar aqui deste lado, Iracelma, a falar sobre desporto. Eu sei que tem outros assuntos por abordagem bem nestes minutos finais do Manhã com Girassol. Deste lado do Bom Dia com Energia, vamos continuar sim com a presença da Georgina João, da área do desporto daqui da Rede Girassol, para continuar-nos a informar sobre as outras notícias sobre o que faz o desporto nesta quinta-feira. Para si, Iracelma, acredito ser este o nosso último apontamento. É isto mesmo, João Alves, é o nosso último contacto nesta quinta-feira, mas amanhã certamente estaremos juntos na segunda hora do Bom Dia com Energia e a primeira hora do Manhã Girassol. E a primeira hora também da sexta-feira, não é? Para exatamente, nós em trabalho. A sexta-feira vai começar à meia-noite. E então, bom dia, obrigado por mais esta conexão com o Manhã Girassol. Continuamos aqui dos nossos estúdios. Um forte candando, João Alves. Até amanhã. Até amanhã. E nós vamos voltar à rua para o último apontamento também com Ernesto Jaime, a esta altura, para nos dar a ver a movimentação. Nesta altura está na Baixa da cidade, onde, pelo que conseguimos ver, Ernesto Jaime, o trânsito faz-se numa boa, na normalidade. Tudo tranquilo a esta altura, até porque as pessoas já começaram a trabalhar há sensivelmente 47 minutos. Bom dia, Iracelma. Sim, aqui o trânsito já se faz numa boa, já se faz de forma fluida aqui no centro da cidade, tal como podemos constatar. Aqui o movimento é menos frenético, aqui já também os luandenses já se encontram, muitos deles nos postos de trabalho, outros a caminho, daí registrar-se então também uma movimentação aqui, quer de estudantes, bem como também de trabalhadores aqui no centro da cidade. São muitos os aspectos que fazem acontecer Luanda, fazem acontecer o próprio centro da cidade, que todos os dias recebe aqui pessoas vindas de distintos bairros da cidade de Luanda. Aqui também a presença de táxis, engraxadores que fazem então aqui um colorir deste casco urbano, tal como podemos ver nas imagens. Vamos aqui poder conversar com algumas pessoas que já labutam, já trabalham aqui no centro da cidade, para podermos também perceber um pouco daquilo que é o dia a dia destes mesmos angolanos, destes mesmo cidadãos. Vamos conversar com uma senhora, ela que é motorista e já está no seu posto de trabalho. Muito bom dia, já chegou aqui muito cedo, pronta para colocar a mão na massa e começar a trabalhar. Certo, bom dia, sim, já desde as 6 da manhã. Desde as 6 da manhã? Certo. Trabalhar com uma transportadora é sempre assim, chegar muito mais cedo e levar outras pessoas mais cedo para o trabalho. Certo, essa é a nossa missão. Primeiro, outro nome? Paula Correia. Muito obrigado. Ouvíamos a Paula Correia, que também já está no seu posto de trabalho, então para poder dar seguimento à sua atividade laboral. Vamos à conversa com uma jovem. Muito bom dia, está à espera do seu transporte. Bom dia, sim. Vai para onde? 1º de maio. 1º de maio? Ainda não está atrasada a esta hora? Já. Vai para a escola ou para o trabalho? Para o trabalho. Seu nome? Isaura. Muito obrigado. Ouvimos também a Isaura. Aqui o movimento é este. Todos então também preocupados com chegar mais cedo aos seus destinos, para poder então fazer Luanda acontecer para nesta quinta-feira, para que a semana possa então ser muito mais produtiva. Este último apontamento que podemos fazer no programa Manhã Girassol, quando o sol vai se fazendo de forma tímida. Bom dia, Iracelma.
Bom dia, Ernesto Jaime. Até amanhã. A última fotografia do trânsito nesta edição do Manhã Girassol. E nós caminhamos a passos largos para a reta final desta edição, mas não vamos sair sem antes dar a ver à nossa audiência aquilo que vai marcar a programação da Rede Girassol hoje. É com a Sara Rodrigues, a minha colega, que já cá está. Sara, muito bom dia. Bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Manhã Girassol. Muito obrigada. Tens a responsabilidade de apresentar a programação do dia. Deixa-me dizer, hoje permita-me, está muito linda, como sempre. Muito obrigada, Sara. Eu fico sem jeito desta forma. Adoro. Vamos à programação? Vamos sim, Iracelma. Bom dia, sim, caríssimo telespectador. Já que estou para lhe mandar, a Nacional discute movimentação de deputados e fará a votação final do regime geral de fundos públicos. Dia Internacional para Conscientização sobre a Doença Falciforme também estará em análise. Às 13 horas, em todo o território nacional, é hora do desporto na rede, hoje apresentado pelo jornalista Bravo da Silva, um programa que o mantém atualizado sobre tudo à volta do desporto. Deixa-me dizer que em questões o que será abordado hoje no desporto da rede está centrado em entrevista exclusiva com Vítor Musade, antigo internacional angolano, que vai falar sobre basquete masculino em Angola e os seus projetos pessoais. Iracelma, temos muito mais. Gosta de desporto? Eu sou uma grande apreciadora de desporto, principalmente o futebol. Tá bem, então é só ficar atenta hoje ao desporto na rede, não é? E ele também vai falar sobre, bem como o Mundial de Clubes, com realce para as equipas africanas a não perder mesmo. E às 14 horas você também não pode perder o programa Tudo Passa Aqui, apresentado por Cuyela Clementino e Natalício Gaspar, a contar todos os assuntos à volta da vida dos famosos nacionais e internacionais. Na edição de hoje, o programa Tudo Passa Aqui terá como músicos Mirelson King, Maia Azuda e 12 Furos, que tornarão a sua tarde mais especial com as suas atuações e boa conversa. Caro telespectador, para estares bem mais conectado a nós, às 16h30 é tempo de Conexão. Iracelma Arnaldo, temos o programa Conexão, apresentado por Braulio Anderson, e nesta quinta-feira é dia da rubrica Cabide da Moda e os especialistas residentes da casa, como sempre, darão dicas de moda para que possas melhorar o seu guarda-roupas. Às 18 horas faz-nos companhia o acutilante Salu Gonçalves, com o programa Zuela Meu Povo. No programa de hoje destacam-se os seguintes assuntos. Moradores do bairro Fubu denunciam estar há mais de um ano sem água nas torneiras, e a seguir a isto o mesmo programa trará uma reportagem sobre o dia-a-dia dos lutadores em Luanda. E para fechar temos o Jornal Central, que vai ao ar às 19h45. E projeto de Iracelma Arnaldo. Está lançado o convite para os nossos telespectadores se manterem então ligados à nossa programação, que tem muito para acompanhar nesta quinta-feira. Aí claramente podem ficar atentos às nossas redes sociais, que é a Rede Girassol Angola, Facebook, Instagram e TikTok. Claro, nós estamos na posição 20 da ZAP, 54 TV Cabo, 508 na DSTV. Sara, muito obrigada por ter passado a grelha de programação de hoje aos nossos telespectadores. Amanhã tu voltas. Claramente. E por hoje está tudo dito, tudo contado na edição do Manhã Girassol. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, às 7 horas, aqui no mesmo canal. Bom dia!